informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 2 de março, levando para vocês os seguintes destaques. PMA apreendeu quase 2 toneladas de peixe na Piracema. STJ devolve terra a produtores de Mato Grosso do Sul. Gado furtado em Goiás apreendido no norte do estado. Pesca amadora liberada desde ontem. E projeto da ponte que desabou em Jardim é o mesmo de outras 40. Atenção Dourados e região. Ranger XLS Diesel 4x4 automática 2018 com 23% de desconto. É só na Ford Via Sul. Com 5 anos de garantia total, 7 airbags e câmera de ré. E você ainda leva protetor de caçamba e lona marítima. Mas corra, são poucas unidades. Em Dourados 34166000. Em Ponta Porã 34316611. Ford Via Sul, da compra à manutenção, sempre o melhor para você. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Mais um dia de tempo instável em Dourados e região. O sol aparece agora cedo, mas haverá aumento de nuvens de manhã. Com isso, voltam a ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. E Dourados contou com um volume de chuva quase o dobro da média de fevereiro. O registro chegou a 287 milímetros, segundo a Embrapa Agropecuária Oeste. A manteiga é apreciada pelo seu sabor e alto valor nutritivo. Ela possui vitaminas A, D, E e B12 e minerais como cálcio, fósforo, potássio, sódio, entre outros. No seu café da manhã ou no lanche, a manteiga Cambi é muito mais qualidade e gostosa na hora de você degustar o pão, o bolo e outras delícias que você põe na mesa. Manteiga é Cambi, é daqui. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofereceu R$ 133 pela arroba do boi gordo à vista. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 136 com 30 dias para o pagamento. O Brasil Global ofertou R$ 126 pela arroba da vaca gorda à vista, mesmo preço do friboi a prazo. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 26 e a de soja a R$ 65, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,25 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo.
Custo de manutenção até 55% menor. Alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Um manifesto assinado por pesquisadores de 7 universidades públicas brasileiras cobra do governo federal uma regulamentação clara e detalhada sobre o bem-estar de animais de produção, ou seja, destinados ao consumo humano. O documento foi elaborado após a polêmica exportação de 27 mil bois vivos para a Turquia no início de fevereiro, operação que só foi concretizada após uma batalha judicial entre a União e ativistas, que alegavam maus tratos aos animais. Os professores destacam na carta que o Brasil é o celeiro mundial de proteína animal, mas nesse episódio descumpriu o Código Sanitário para os Animais Terrestres da Organização Mundial de Saúde Animal, do qual o país é signatário. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que determinou a posse de 13 mil hectares de terras em Sidrolândia e 2 Irmãos do Buriti aos produtores rurais. A área em disputa começou a ser invadida por indígenas da etnia terena em 2003, mas o conflito ganhou maior proporção 10 anos mais tarde. O recurso da União pretendia ampliar a terra indígena Buriti de 2 mil hectares para 15 mil, sob argumento de que a área pretendida é de ocupação tradicional dos terena. A primeira turma do STJ não conheceu o agravo por unanimidade, acompanhando o voto da relatora, ministra Regina Helena Costa. As terras judicializadas somam 27 fazendas e hoje estão tomadas por indígenas. O proprietário da fazenda Buriti, de 300 hectares, o Ricardo Baixa, disse acreditar que o próximo passo é o pagamento da indenização aos produtores rurais ou devolução da terra. A terra indígena Buriti foi demarcada em 1928 pelo Serviço de Proteção ao Índio, órgão que antecedeu a FUNAI, e homologada em 1991 com 2 mil hectares. Em maio de 2013, o indígena terena Osiel Gabriel foi morto a tiros durante uma ação policial de reintegração de posse para remover os índios da fazenda Buriti. O Ministério Público Federal ainda pode recorrer da decisão do STJ. 4 integrantes de uma quadrilha foram presos na manhã de quarta-feira com 2 caminhões abarrotados de gado Nelore furtado de uma fazenda em Goiás. Nos 2 veículos, policiais encontraram 60 animais, sendo que 4 deles haviam morrido espremidos pela falta de espaço na carroceria. O flagrante aconteceu em Paraíso das Águas, no norte do estado, e os criminosos levariam os animais para serem vendidos em Três Lagoas. Denúncia anônima informou a equipe da polícia que um veículo e 2 caminhões carregados de bois estavam parados em uma estrada em atitude suspeita. Policiais militares e técnicos da Iagro foram ao local e constataram que nos caminhões haviam alguns animais mortos por conta do excesso de gado, o que causou estranheza. Questionados, os motoristas deram versões diferentes sobre a origem e o destino do gado. Os condutores apresentaram somente uma nota fiscal para as 2 cargas e, após consulta no sistema da Iagro, técnicos constataram que a documentação era falsa. Para a polícia, eles disseram que pegaram a carga em uma fazenda de mineiros em Goiás durante a madrugada e a venderia em Três Lagoas. O dinheiro seria dividido entre os 4 criminosos. Desde ontem está liberada a pesca amadora nos rios de Mato Grosso do Sul, nas bacias do Rio Paraná e do Rio Paraguai. Antes, porém, os pescadores amadores devem obter a licença de pesca, que é obrigatória. A autorização ambiental é individual e tem validade trimestral ou anual, e é obrigatória para a pesca embarcada ou de barranco. Os pescadores devem obedecer às medidas mínimas de pescado permitidas no estado. Piraputanga, 30 centímetros, Curimbatá e Piavuçu, 38, Pacu, 45 centímetros, Dourado, 65, Barbado,
60, Caixara 80 centímetros, Pintado 85 e Jaú 95 centímetros. A cota permitida por pescador devidamente licenciado é de 10 quilos, mais um exemplar de qualquer tamanho e 5 exemplares de piranha, respeitando as medidas acima. Os pescadores devem, após a pescaria, passar em um posto da Polícia Militar Ambiental para preenchimento da guia de controle de pescado, que comprova a origem e permite o transporte do peixe em Mato Grosso do Sul e em outros estados. A Polícia Militar Ambiental autuou 56 pessoas, apreendeu 1.900 quilos de peixe e aplicou R$ 182 mil em multas durante a Operação Piracema. O período de proteção a todos os rios no estado e União terminou ontem. A exceção somente é válida em rios onde permanentemente a pesca não é permitida, além de locais especiais, como, por exemplo, distâncias definidas de cachoeiras, corredeiras e barragens de usinas hidrelétricas. Nesse período, a PMA explicou que nos postos fixos 24 horas foram instalados. Houve o monitoramento dos cardumes, principalmente nos pontos em que eles são mais vulneráveis, como cachoeiras e corredeiras. O número de autuações, conforme o balanço da PMA referente ao ano anterior, foi menor em 12,5%. Na Operação Piracema anterior, foram 64 pessoas autuadas. Já o número atual de 56% se refere a 48 infratores presos em flagrante. Na anterior, o flagrante foi em 51 envolvidos. Os pouco mais de 220 quilômetros da MS 040 entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo foram 97 antas atropeladas entre janeiro de 2015, época da inauguração do asfalto da rodovia, e fevereiro de 2018. O número integra estudo da Iniciativa Nacional para a Conservação da Anta Brasileira, divulgado na quarta-feira. Segundo a especialista em anta, Patrícia Médici, esses acidentes geralmente têm horário para acontecer. É no amanhecer e no anoitecer. Não ajuda o fato de que é um animal acinzentado, então você está trafegando pela rodovia no lusco-fusco, em cima do pavimento acinzentado, fica bastante difícil de ser visualizada o animal. As pesquisadoras apresentaram o resultado do estudo em uma reunião no Ministério Público Estadual e entregaram um requerimento para representantes do governo do estado. O secretário estadual de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, afirmou que a empresa responsável pela ponte de concreto sobre o Rio dos Velhos, em Jardim, que desabou, foi notificada a refazer a obra, que está dentro da garantia de 5 anos. Além disso, o projeto dessa estrutura é o mesmo de outras 40 pontes no estado. Esse projeto, que foi executado em várias pontes do estado, 40, é um projeto originário da empresa Cipave. Apesar de não oferecer riscos, essa de Jardim já foi interditada. Miglioli disse que não foi descartada a possibilidade de a ponte desabar totalmente. Esse projeto segue exatamente aquele projeto da ponte de Guia Lopes, que caiu completamente. Todo aquele vigamento que se vê hoje está solto, ele é só apoiado. Então, pode acontecer realmente de novo se aquele tramo vier a cair, disse o secretário. Mesmo com a semelhança do projeto, empresas que executaram as obras são diferentes. A estrutura foi inaugurada em 2014 e custou R$ 897 mil. A ponte liga a estrada vicinal à área serrana, distante 25 quilômetros de Jardim. Na região ficam 20 propriedades rurais e 2 assentamentos, onde vivem cerca de 600 pessoas. Após o incidente, para passar pela ponte, não dá para passar pela ponte, sendo necessário dar uma volta de 60 quilômetros, prejudicando o escoamento da produção de soja, que está sendo colhida, e a saída de gado em pé para os frigoríficos. Os preços do tomate apresentaram acentuada alta em janeiro de 66% em comparação com dezembro de 2017. No mês, a oferta se reduziu com a finalização da segunda parte da safra de inverno 2017, menor ritmo de maturação dos frutos e elevado percentual de descarte por conta das chuvas. Desde o final do ano passado, as chuvas no sul e sudeste seguem influenciando na tomaticultura em várias regiões.
Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal concluiu a votação das ações diretas de inconstitucionalidade do Código Florestal, fator que trouxe mais segurança jurídica para as relações do agronegócio com o meio ambiente. Rodrigo Justus, coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, a CNA, ao comentar os próximos passos, apontou que os produtores já fizeram o dever de casa por enquanto, que é o cadastro ambiental rural. Agora, as questões mais particulares dizem respeito a estados específicos, nos quais o programa de regulamentação ambiental foi embargado judicialmente pelo Ministério Público. O momento, segundo Justus, é de cobrar que os estados analisem os cadastros que existem e convoquem os produtores para assinar um termo de compromisso e suspender as penalidades. Aqueles produtores que já estão regulares devem ter seus cadastros homologados para operarem seus negócios. O Brasil deve exportar um recorde de 68 milhões de toneladas de soja em 2018, 200 mil toneladas acima da histórica marca de 2017, projetou ontem a Associação da Indústria Abiov, em meio a um cenário mais favorável aos embarques do país, dada a quebra da safra na Argentina por causa da seca. Anteriormente, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais considerava uma exportação de 65 milhões de toneladas nesse ano. A revisão para cima ocorre após sucessivos cortes na perspectiva de produção de soja na Argentina, em razão da estiagem prolongada, que levou o mercado a apostar em uma safra inferior a 50 milhões de toneladas, 10 milhões a menos diante do esperado inicialmente pelos argentinos. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Projeto da usina de Castanheira, em Mato Grosso, pode ser rediscutido. Ambientalistas apontam na Câmara inviabilidade da usina hidrelétrica Castanheira, planejada para o norte do Mato Grosso. Representantes de ONGs socioambientais discutiram o tema em reunião da Frente Parlamentar Ambientalista. A usina Castanheira deve ser instalada na bacia do rio Arinos e alagar 9.400 hectares do município de Juara. Quando estiver em operação, terá potência para gerar 140 megawatts de energia. A ONG Conservação Estratégica apresentou estudos de custo e benefício para mostrar a inviabilidade econômica e ambiental da usina, que tem investimento previsto de R$1,5 bilhão. Representante da ONG, Pedro Gasparinetti, revelou prejuízos ao ecossistema com impacto na regulação climática, além de custos muito elevados quando comparados com outras fontes de energia, como a solar, a eólica e a de biomassa. O projeto da Castanheira é um mau negócio. De maneira geral, o Brasil perderia então cerca de 400 milhões pela construção, tanto em termos de ter uma tarifa mais alta do que a gente poderia ter, quanto pelo custo social e ambiental da população local. A gente viu aqui que ele não é financeiramente atraente em comparação a outras alternativas. A recomendação é que o projeto seja revisto com outras alternativas. Fontes de menor impacto já são competitivas e é importante que o governo dê incentivos econômicos para essas fontes, ou seja, que não cobre, por exemplo, royalties por energia eólica, por exemplo. Uma das coordenadoras da Operação Amazônia Nativa, Andréa Fanzeres, lembrou que as primeiras audiências públicas sobre a usina Castanheira estão marcadas para março, mesmo sem o cumprimento de pré-requisitos básicos. Fanzeres também ressaltou que a barragem, a ser instalada a 120 quilômetros da foz do rio Arinos, vai dificultar a piracema e a reprodução dos peixes ao longo do rio, que tem extensão total de 720 quilômetros. É o rio que realiza o maior transporte de sedimentos em toda a bacia do Juruena e é o rio que tem o maior movimento de peixes migradores. O processo de licenciamento desse empreendimento está andando a passos largos, sem que o estudo de impacto ambiental tenha sido finalizado. Então a gente identifica aí algumas
violações, entre elas a violação ao direito de consulta, né, não só dos povos indígenas, Munduruku, Apiacá, Caiabi, Riquibatsa, Itapaiuna, como também das comunidades ribeirinhas e dos agricultores familiares que teriam suas terras diretamente alagadas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos uma ótima sexta-feira a todos e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.